Frustração é confirmada em relação a último compromisso, retorno de atacante ao Vasco e nova peça para Diniz utilizar no meio de campo. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco entrou em campo para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário com uma missão clara que era vencer o Grêmio e garantir os 3 pontos. No entanto, o jogo terminou em empate em 1-1 e deixou um gosto bem amargo para o torcedor que acompanhou o compromisso, mas também uma sensação que algo poderia assim ter sido construído de uma melhor forma. Isso porque o técnico Fernando Diniz do time conseguiu resumir muito bem o sentimento. Frustração pelo placar, mas também uma determinada questão positiva envolvendo o comportamento do Vasco dentro das 4 linhas. Exatamente isso é que o Cruz Maltino apresentou dentro de campo. Isso porque o Vasco conseguiu ter uma característica muito dominante diante do Grêmio, e não é nenhum tipo de exagero dizer que o time controlou a partida na maior parte do tempo. Ao fim do compromisso, o Vasco contabilizou 31 finalizações. Isso mesmo, mas a equipe não conseguiu sair vitoriosa. O Cruz Maltino, mesmo com o volume de jogo ofensivo e não só criando chances, mas também conseguindo acertar a trave e pressionar muito o adversário de forma praticamente incansável, o ataque do Vasco não conseguiu converter aquilo que criou em chances objetivas que pudessem se tornar de fato gols a favor do Cruz Maltino. O Vasco produziu o suficiente para conseguir vencer, não apenas vencer, mas também vencer com uma determinada folga, mas não conseguiu assim fazer com que esse volume ofensivo pudesse de fato se concretizar em um placar a favor do Cruz Maltino. Abre aspas, o meu sentimento é de frustração pelo resultado, mas de satisfação pela produção que o time conseguiu ter em campo. Acho que poderia ter vencido, produzimos para vencer e vencer de goleada. A gente finalizou 31 vezes. Há muito tempo é que em um jogo contra o Grêmio, o Vasco não finalizava tantas vezes. Fecha aspas, disse Fernando Diniz ao falar um pouco mais do que sentiu em relação a tudo aquilo que o Vasco apresentou e também colocar todo um resumo sobre aquilo que ele viu no compromisso diante do Grêmio. Durante o último compromisso do Vasco contra a equipe do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Diniz o surpreendeu ao escalar o atacante David de forma titular contra a equipe gaúcha. O jogador voltou de fato a jogar entre os titulares no Cruz Maltino depois de uma lesão séria no joelho que afastou ele por meses. O atleta de 29 anos conseguiu voltar aos gramados como titular do Vasco e de fato conseguiu surpreender bastante, inclusive o técnico Fernando Diniz, por tudo aquilo que conseguiu entregar dentro de campo em relação a desempenho no aspecto positivo da forma como o técnico também o avaliou. David teve de se ausentar dos compromissos pelo Vasco ainda durante o mês de setembro de 2024, quando o jogador passava por uma fase bem positiva e onde era titular na equipe do Cruz Maltino e vinha em uma grande constante frequente, também conseguindo ajudar o Cruz Maltino através de suas participações. O jogador teve de se ausentar para entrar em processo de recuperação e só agora tem dado início a esse retorno aos gramados, de fato jogando com a camisa do Vasco novamente. Com esse retorno, a expectativa é que o jogador possa crescer ainda mais. O jogador, de maneira gradativa, vai evoluir aos poucos para que consiga readquirir seu ritmo de jogo e que consiga também novamente voltar a ser um atleta muito importante para o setor ofensivo do Vasco, como foi em 2024, um jogador que conseguiu sim ajudar o Cruz Maltino antes de ser retirado de atividade
para que pudesse iniciar o processo de recuperação. Agora, Diniz também sabe que tem mais uma peça à sua disposição para que, de forma gradativa, o jogador possa jogar cada vez mais tempo. De acordo com o técnico Fernando Diniz, o Vasco estará recebendo em breve um jogador que tem se destacado em seu momento atual. Isso porque, de acordo com o treinador do Vasco, Fernando Diniz, o jovem volante Cauã Barros, que está cedido por empréstimo ao América de Minas Gerais, estará de volta ao Cruz Maltino antes do previsto. O técnico que comanda o Vasco, com uma visão única, confirmou a novidade após o empate contra o Grêmio. O jogador deve retornar ao Vasco e pode receber mais oportunidades. O jogador de 21 anos, formado nas categorias de base do Vasco, já mostrava potencial desde cedo, quando o Diniz, em sua primeira passagem pelo clube em 2021, notou que o jogador poderia ser utilizado. Naquela época, o treinador afirmou que já enxergava que o jogador tinha sim qualidades extremamente importantes. Agora, o atleta que tem nesse momento vivido uma fase bem positiva em relação aos seus desempenhos no América de Minas Gerais, deverá retornar ao Cruz Maltino para que possa ser mais uma opção nesse setor de meio de campo e que possa ter oportunidades com o técnico Fernando Diniz. O jogador atualmente é titular absoluto na equipe do América Mineiro e em 26 compromissos durante a temporada de 2025 marcou 5 gols. O jogador atua como volante, mas consegue fazer também posições um pouco mais à frente, como um meia ofensivo, um meia central, o que faz com que essa quantidade de posições que ele pode estar presente dentro de campo tornem também ele uma peça extremamente importante para o plantel do Vasco e ainda com uma margem enorme para evolução. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.